bem-vindo a mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos apresentar os conceitos básicos do novo assunto que é termoquímica, tá? Bem-vindo, portanto, à termoquímica, ao vídeo número 1, conceitos básicos, né? Primeiro é o conceito de termoquímica. O que é termoquímica? Então a palavra termoquímica, se a gente fosse então dividir ela, nós iríamos ver que termo, ele tem a ver com calor, tem a ver com temperatura, né, com energia. Então, termoquímica é a parte da química que estuda a variação de energia térmica na forma de calor envolvida nas reações químicas, tá certo? Então, este assunto, ele é muito interessante com diversas aplicações práticas, né? Então, o uso da energia térmica que a gente faz desde sempre, né? Desde do domínio, né? Desde o domínio do fogo, né? Que o homem usa a energia térmica das reações químicas, tá certo? Então, a termoquímica, ela sistematizou este estudo e nós vamos então agora começar a entender como é que funciona, tá certo? Então, energia. O que é energia, né? A definição de energia, você tem essa definição da física, né? É a capacidade de gerar trabalho, tá? E aí a gente vê o que é trabalho, né? O trabalho está relacionado ao deslocamento de uma certa massa. E a gente vê isso com clareza aqui, né? Aqui na aplicação, né? Do calor, né, da energia térmica para movimentar as locomotivas, né? Então você tem aqui uma caldeira onde você queima carvão, onde você queima combustível, óleo diesel, enfim, qualquer combustível, né? E esse calor gerado faz com que a água seja aquecida, essa água gera vapor e esse vapor então faz com que a locomotiva se desloque de um ponto ao outro. Veja que quanta energia está armazenada nas substâncias, nos combustíveis. Então você usa essa energia dos combustíveis, que era energia química, aí você, através da reação de queima, né, de combustão, você transforma essa energia química em energia térmica, em calor. Esse calor, então, ele é transformado em energia cinética, né? E aí você tem o deslocamento da massa, tá? Então a energia térmica, ela então acaba gerando esse trabalho, né? Então tem tudo a ver com o estudo da termoquímica, né? A unidade de energia no sistema internacional é o Joule, né? O Joule é a força capaz de deslocar uma massa de 1 quilo numa distância de 1 metro. Isso é 1 Joule, tá bom? Então o Joule é a unidade que se usa no sistema internacional, embora também se use a caloria de uma forma bem mais, assim, digamos, comum no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. A termoquímica, ela estuda a energia térmica das reações químicas, tá bom? Essa energia é a capacidade de gerar trabalho, só fazendo aqui um resuminho para você entender. O trabalho tem a ver com o deslocamento de uma determinada massa, tá? Então lembre-se disso. Claro que hoje existem poucas locomotivas, né? Que a gente chamava antigamente de Maria Fumaça. Existem poucas. Mas os automóveis continuam usando o mesmo princípio, tá certo? Que lá você não tem o vapor, né? Mas no motor do automóvel você tem a explosão ali da queima do combustível, né? Gera uma energia, tá? Acaba movimentando os cilindros e tal. Então, mas a energia que faz com que o carro se movimente é a mesma energia que fazia a Maria Fumaça se locomover também, né? Que é a energia dos combustíveis, que é liberada pela queima desses combustíveis, tá bom? Muito bem, um conceito interessante também é o conceito de calor, né? O conceito de calor, ele é muito confundido com o conceito de temperatura, mas são coisas distintas, intimamente relacionadas, mas distintas, tá? Então você tem o quê? O que é calor? Calor
é a energia que escoa, né, de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, a gente pode dizer que é a energia que se transfere, é a energia que se transfere de um corpo de mais quente para um corpo menos quente, né? Mais frio, que a gente diz assim na linguagem comum, né? Então, o que é escoar? É que ela se desloca, né? Ela flui, né? Então é isso. Então o que é calor? É energia em trânsito, é energia em movimento, é a energia que sai do lugar mais quente para o lugar mais frio, né? Então, você tem aqui e aí esse conceito de quintura, né, de lugar mais quente, de mais frio, tem a ver então com a temperatura, né? E o que é temperatura? A temperatura é a medida da agitação das partículas, né? A medida do grau de agitação das partículas. Então aqui você tem esquematizado moléculas de água, né? Moléculas de água, elas estão em movimento, estão lá no estado líquido, em movimento, e à medida que eu esquento essa água, que eu forneço calor para esta água, as moléculas então começam a se agitar mais freneticamente, com mais velocidade, né? Então, à medida que aumenta o grau de agitação dessas partículas, aí você tem uma coisa chamada aumento de temperatura, porque a temperatura nada mais é do que o aumento do grau, né, de agitação das partículas que formam a matéria, né? Então, você tem aqui o calor, né? O calor aqui está mais quente, as partículas estão mais agitadas, né? Então aqui eu tenho maior temperatura, né? Maior temperatura, tá? Então veja, calor é energia que se transfere, temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, tá? Então, o calor sempre vai passar do espaço, do corpo, né, de maior temperatura para o de menor temperatura, do lugar mais quente para o lugar mais frio, ok? Então o calor ele vai ser então transferido, ok? Maravilha, são conceitos aí que você estuda, por exemplo, na termologia, né, lá em física, mas a gente está dando uma revisada nesses conceitos que nós vamos falar. Calor, nós vamos falar temperatura, nós vamos falar caloria, nós vamos falar joule. É bom que você entenda o que significa esses conceitos, né? Bom, como é que é medida a quantidade de energia que existe num determinado material? Você vai comer um chocolate, né? Lá está escrito, olha, tem 100 calorias. Como é que se sabe quantas calorias tem em determinado material, né? Então, na verdade existe um equipamento chamado calorímetro, né? E esse calorímetro, ele como é que funciona, né? Existe aqui uma câmara de combustão, né? Ele é como se fosse uma garrafa térmica, né? Um recipiente, tá? E aqui o que acontece? Dentro desse recipiente existe ali a câmara de combustão, tá? Essa câmara de combustão, ela fica num espaço em que você põe água, tá? Aí você põe fogo na amostra que você quer medir a quantidade de calor, tá certo? Então você queima a amostra que fica aqui. Como é que você queima essa amostra? Você queima com uma faísca elétrica. Você queima ela, né? À medida que ela vai queimando, ela vai liberando calor. Esse calor atravessa então aqui essa câmara de combustão, ela é formada por um material que conduz o calor, né, um metal, tá certo? E esse calor então passa daqui para cá e começa a esquentar a água. A água aqui dentro ela é homogeneizada, tem um agitadorzinho lá para fazer com que a temperatura da água fique uniforme em todo o corpo de água, né? Então você começa então a esquentar essa água, tá certo? E aí você tem o quê? Você tem um termômetro aqui, ó, tá vendo? Você tem um termômetro que mede lá a variação de temperatura. Então você tinha água lá 20 graus, começou a esquentar, à medida que a amostra foi sendo queimada, né?
E aí a água foi subindo, subindo, subindo até 23, né? Então houve aí uma variação na temperatura, evidentemente, e esquentou, tá? E aí você faz o quê? Usa essa expressão aqui, matemática, né? Que relaciona a massa de água que está aqui dentro, né? O calor específico da água, que é quem vai aumentar aqui. O que é calor específico? É uma propriedade específica de cada material, né? Cada material tem muitas propriedades que os identificam, né? Que os caracterizam. Uma destas propriedades é o calor específico, né? E a água tem um calor específico. O que é isto? É a quantidade de calor necessária para fazer com que 1 grama daquele material tenha sua temperatura elevada em 1 grau Celsius, tá? No caso da água, né, o calor específico da água é 1 grama, aliás, o calor específico é 1 caloria por grama por grau Celsius, né? Ou seja, 1 caloria é suficiente para pegar 1 grama de água e fazer com que ela tenha sua temperatura aumentada em 1 grau, né? É confusozinho um pouco, mas o calor específico da água a gente diz que é 1. É 1 caloria, que é o necessário para pegar 1 grama de água e aumentar a sua temperatura em 1 grau, tá bom? E aqui a variação de temperatura. Então, com essa expressão, a gente consegue achar a quantidade de calor, tá? Então, é assim que você determina a quantidade de calor de um determinado material. Você queima ele no calorímetro, o calor que ele gera vai esquentar a água e por essa expressão você consegue medir a quantidade de calor, tá certo? Muito bem. Então aqui tem mais um conceito interessante, muito utilizado, né? Pouco utilizado é o Joule, né? Nos exercícios, dentro da ciência a gente usa o Joule, que é a unidade oficial de calor. Mas no dia a dia, especialmente da nutrição, né? Na nutrição, a gente usa o tempo todo a caloria. E o que é uma caloria? Uma caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água e elevar a temperatura dessa 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, tá? Então isso é o calor específico da água, né? Que corresponde justamente a 1 caloria, tá? Então o que é quilocaloria? Quilocaloria. Esse K aqui de quilo, amigo e amiga, ele significa 1000, aonde ele estiver. Por exemplo, né? Nós somos acostumados a usar o quilômetro, né? O que é quilômetro? 1000 metros, tá? A gente usa também o quilograma. Todos nós sabemos o que é o quilograma. Ora, o quilograma são 1000 gramas, tá? Ora, então o quilocal serão o quê? 1000 calorias, tá? Então, na verdade, K é igual a quê? A 1000. Que é a mesma coisa que 10 a terceira, tá certo? Muito bem, então quilo significa 1000, tá? O quilo significa 1000. E há uma relação entre caloria e joule, tá? Para fazer essa conversão. Então essa aqui é uma relação muito importante. 1 caloria corresponde a 4,186 joule. Ou seja, a gente vai arredondar aí para 4,2 joules, tá bom? 1 caloria, 4,2 joules. E outro conceito interessante que nós vamos usar, que é o conceito de entalpia. O que é entalpia? É uma grandeza física, tá certo? Que mede a quantidade de calor absorvido ou liberado num fenômeno químico, numa transformação química, tá bom? Então, amigo, amiga, obrigado pela sua companhia até aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá.